Queridos irmãos e irmãs em Cristo, muito bem-vindos ao nosso culto no lar da Congregação São Paulo, onde nós agora celebramos o 4º domingo de Advento. Advento é esse tempo maravilhoso onde nós esperamos a vinda do nosso Salvador, onde nós lembramos do nascimento, nós apontamos para o nascimento dele e todos os hinos, todas as leituras apontam para esse tempo. Então cantemos agora o hino de número 12. Iniciamos este nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queremos em conjunto fazermos diante de Deus a confissão de nosso pecado. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra Ti por pensamentos, palavras e ações. Buscamos, portanto, refúgio da Tua infinita compaixão, implorando a Tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o Teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados e, pelo Teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de Ti e de Tua vontade e a reta obediência à Tua palavra, a fim de, por Tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial,
teve compaixão de nós e entregou o seu Filho único para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. As palavras do introito para este quarto domingo de Advento são as palavras do salmista quando lembra aquela poesia maravilhosa, o Salmo 89, louvor ao Todo-Poderoso. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste, eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto: um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade. Até aqui a leitura do introito. A leitura do Antigo Testamento nós encontramos em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 ao 11 e depois o versículo 16. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natã: veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Mas naquela noite, o Senhor disse a Natã: vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos,
e que lhe darei descendentes. Versículo 16. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. O texto para a epístola encontramos em Romanos 16, versículos 25 ao 27, onde lemos: Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo. E de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora, por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Até aqui a leitura da epístola. Já vem perto o Natal, canto verde pinhal, há sons festivos no ar, vibram acordes no lar, cessem prantos e dor, vence as mágoas do amor, do meigo infante Jesus. Trevas transformam-se em luz. Fogo meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Já vem perto o Natal. Multidão celestial, eis que está perto o Natal. Fogo meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial, eis que está perto o Natal, eis que está perto o Natal. O Santo Evangelho está em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. O nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada.
o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse ao anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nas palavras do Credo Apostólico, a confissão de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eis do
a fim de renascermos, vive para revivermos, Rei, profeta e Salvador. Louvem todos o Senhor, toda a terra e os altos céus, cantem sempre glória a Deus. Em nome daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá. Um dos grandes amigos nossos aqui da Congregação São Paulo, um senhor que durante a vida toda foi relojoeiro, agora semi-aposentado, dono de uma voz muito potente. Quando perguntado, e aí, este relógio tem conserto? Ele respondia: o impossível faço na hora, o milagre demora um pouco mais. O impossível faço na hora, o milagre demora um pouco mais. Nosso amigo Paulo Lang. A igreja, neste quarto domingo de Advento, entra para a semana do Natal. A palavra impossível e a palavra milagre fazem parte desta história nossa maravilhosa, a história do mundo, a história de Deus, a história da igreja. O impossível e o milagre acontecem na vida de José e Maria, dos pastores, dos anjos, dos magos, da igreja de então, do mundo todo, da minha e da tua vida. O texto nos conta de que 6 meses depois do anúncio do nascimento do profeta do Altíssimo, agora mais uma vez o anjo é enviado a uma cidade chamada Nazaré, desconhecida do Antigo Testamento, uma cidade bem pequena. E lá ele encontra uma moça, uma jovem, e ele tem uma informação maravilhosa, um evangelho a anunciar. Quando Zacarias ficou sabendo do nascimento do seu filho, de uma certa maneira, ao questionar, Zacarias, ele não tem tanta incredulidade no coração, mas ele não compreende como isso vai ser. E ele é, de uma certa maneira, punido. Até o nascimento, até a circuncisão do menino, Zacarias não pôde mais falar. O texto diz que quando ele saiu do templo, sem poder falar, fazia sinais com as mãos para o povo. Zacarias volta para casa. Pouco tempo depois, Isabela, sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. Ela disse: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Quando o anjo conversa com Maria, no anúncio do nascimento do Filho do Altíssimo, o anjo faz esta lembrança para Maria: fique sabendo que a sua parenta Isabela está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, capítulo 4, no versículo 4, ele lembra da plenitude dos tempos. Paulo lembra que quando o tempo está no seu momento mais maduro, começam os acontecimentos preparados pelo Deus eterno para a nossa salvação. Há todo um movimento cósmico ao redor do nascimento de Jesus. Uma estrela guia os magos do Oriente. Há todo um movimento
da população mundial. Lá em Roma, César Augusto resolve fazer a contagem da população de todo o seu império. Isso vai movimentar lá em Nazaré, quem lá morava, e vai chegar até Belém, aquela cidade que havia sido profetizada no Antigo Testamento. E tu, Belém Efratá, de modo nenhum é a menor, de ti sairá o rei. Lá de longe os sábios vêm e têm presentes preparados, ouro, incenso e mirra. Naqueles anos no exílio, lá no Egito, quando José e Maria tiveram que fugir com o infante de Belém, aqueles tesouros serviram muito bem para manter a família no exílio. José e Maria, quando ficam sabendo do nascimento, muito espantados. José é avisado por sonho a não ter medo de receber Maria como sua esposa. O anjo explica para José o que estava acontecendo. Maria se coloca como serva à disposição. Ela não compreende, ela quer saber como isso vai ser. Ela se coloca à disposição de Deus. Do lado de cima do céu, lá na casa paterna, ensaios e mais ensaios para uma cantata de Natal. Não podemos imaginar que beleza não foi aqueles ensaios, o texto preparado, as melodias, todos os anjos querendo participar. Quando naquela noite, lá em Belém, nas Campinas, os anjos ouvem pela primeira vez o glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Anjos são preparados, anjo é enviado para esta notícia na plenitude dos tempos. Aqueles humildes pastores, lá ao redor de Jerusalém, Belém ficava a uns 9, 10 quilômetros de Jerusalém, da capital, onde os animais eram sacrificados no templo. Lá longe, aqueles pastores guardavam as promessas do Antigo Testamento. E no rebanho que cuidavam, talvez lembravam o porquê daqueles animais estarem sendo levados ao templo para morrerem em sacrifício, em lugar dos pecados das pessoas. Quando as pessoas se arrependiam e recebiam a palavra, tu estás perdoado. Viria um dia o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E naquela noite maravilhosa, eles são convidados a ir a Belém para encontrarem o presente dos presentes, o Rei dos Reis. Há todo um preparativo, não só naquela região, mas no mundo todo, para a notícia mais importante de todas. O texto diz: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Maria estava com o casamento contratado com José, era noiva de José. O noivado normalmente naquele tempo durava 9 meses, pelo menos 9 meses. E aí então vinha o casamento. Maria vai ficar grávida pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Como será isso? Ela pergunta. E o anjo então diz: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. A leitura do Salmo lembra a promessa de Deus de que Davi seria rei e de que na sua descendência viriam mais reis e viria o Rei dos Reis. O próprio rei Davi escuta de Natã aquela palavra maravilhosa de que ele iria preparar uma casa para Deus. Ele estava preocupado com isso, de que da descendência de Davi
viria o Rei dos Reis. José era descendente de Davi, Maria também. Este menino Jesus, que de forma tão simples veio a nós, mas também de forma tão misteriosa, é uma prova de que Deus está agindo. Quero trazer o comentário de um geneticista, um professor britânico, R.J. Berry. Ele faz o seguinte comentário sobre Maria sendo virgem, estando grávida. Escreve ele assim: a genética sempre pareceu uma barreira para a crença de que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Mesmo se um dos óvulos de Maria tivesse se desenvolvido sem fertilização, um processo chamado de partenogênese, e que acontece regularmente em alguns afídeos e abelhas, a criança teria sido do sexo feminino, a exemplo de sua mãe. De alguma forma, Jesus deve ter recebido um cromossoma Y, pois do contrário, não teria sido do sexo masculino. No entanto, agora sabemos que há mecanismos genéticos pelos quais isso poderia ocorrer em teoria. Não se trata de uma forma de minimizar a importância do nascimento de uma virgem, nem de torná-lo menos milagroso, mas nos ajudam a entender métodos que Deus poderia ter usado. Temos de reconhecer que para Cristo ser totalmente divino, Ele precisava de alguma forma ser diferente. Para trazer seu Filho ao mundo, Deus poderia, por assim dizer, ter estalado os dedos e criado um bebê completo. Mas Cristo era totalmente humano e, ao mesmo tempo, totalmente Deus. Assim nos é dito que Ele teve uma mãe normal, mas um pai divino. Não tenho problema nenhum com o fato de Jesus ter nascido de uma virgem. Para mim, esta é uma necessidade teológica. O texto faz lembrança de que esta virgem vai conceber a profecia de Isaías, que então foi lembrada, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Esse texto lá em Isaías lembra o rei Acás. Há um sinal dado a Acás. Reinos inimigos estavam atacando e há a promessa de que 9 meses depois, aqueles reinos inimigos seriam derrotados. Mas há também um outro sinal que Acás não viu, mas que Isaías profetiza, exatamente este, de que um dia uma virgem iria dar à luz um filho. Na verdade, o grande milagre do nascimento de Jesus é a sua encarnação. Deus se tornando gente como a gente, através do seu unigênito Filho. Estes milagres e estes sinais tornam o impossível possível para o ser humano. A ponte que estava quebrada, o pecado que estava instaurado, ele agora é perdoado. A inimizade transforma-se em amizade através de Jesus. A culpa foi tirada, o pecado é perdoado. O Senhor da história, neste Natal, convida a mim e a ti para nele confiar, para lhe entregar todo o nosso coração e todo o nosso viver. Sinais Deus continua dando, uma manjedoura,
uma oficina de carpinteiro, um barco, um deserto, um jumentinho, uma cruz, um túmulo vazio. Tudo isso são sinais. Para os que creem, poder para a salvação. Para os sábios deste século, loucura. Compreendemos hoje os sinais de Deus na nossa vida. Sinais que vivemos neste tempo de pandemia. Sinais do final dos tempos, do esfriamento do amor. São sinais de Deus do seu amor. São sinais de Deus do seu poder. Mas também são sinais de Deus da sua salvação por nós, do seu amor por mim e por você, para nos ter com Ele na vida eterna. E aí, quando perguntam para aquele relojoeiro, o relógio tem conserto? E aí, a vida tem conserto? O mundo tem conserto? A sociedade tem conserto? Nossas famílias têm conserto? Nossos relacionamentos têm conserto? Nosso coração tem conserto? Tem sim. Deus mostra isso no Natal do seu Filho Jesus. Deus mostra isso no seu poder, na sua misericórdia, no seu vir ao nosso encontro para nos resgatar. O Natal de Jesus é este sinal de Deus para a minha e para a tua vida. Que Deus continue a nos manter firmes neste seu poder de salvação. Que Deus nos mantenha firmes no Emanuel, no Deus conosco. E neste tempo tão difícil e tão diferente, de podermos celebrar o final do Advento e a semana do Natal, no seu verdadeiro sentido, no seu sentido mais maravilhoso, de um Deus que vem ao nosso encontro, para que possamos com Ele morar na pátria celestial. A Congregação São Paulo, o Distrito Porto-Alegrense, nestas últimas semanas fez uma campanha maravilhosa para o Instituto Santíssima Trindade de Moreira. Quase 70 crianças serão alcançadas com jogos pedagógicos e mais outros presentes que serão levados para aquelas crianças. Este é um sinal do que está acontecendo. Há tantos na minha e na tua vida, tantos que as pessoas muitas vezes nem conhecem e não sabem, mas os cristãos estão lá sendo porta-vozes de Deus, sendo sal e sendo luz. Este Natal, de novo, é uma oportunidade para renovarmos este amor de Deus por nós, para renovarmos o nosso amor para com o nosso próximo e para usarmos o tempo que Deus nos dá de forma sábia e de forma correta. Que Deus abençoe os preparativos para o Natal de Jesus. Amém. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torna a dizer, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torna a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus querido me foi mandado, Jesus querido salvou-me a mim. Torna a dizer,
ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Queremos falar com Deus em oração. Lembramos os aniversariantes dos últimos dias, do dia de hoje, dos próximos dias. Agradecemos a Deus por todas as bênçãos dadas. Lembramos o aniversário de batismo, confirmação, casamento e tantas datas especiais para o povo de Deus. Queremos interceder pelo seu Enervino Jacob. Na terça-feira passou por um procedimento, a colocação de um marca-passo. Está em casa, está bem, se recuperando. Estão hospitalizadas a Andréia Ott e também Vanilda Félix. Fazem tratamento. Deus abençoe a cada uma dessas nossas queridas irmãs em Cristo. Lembramos o pequeno Miguel, lá de Santo Ângelo, que está em tratamento aqui em Porto Alegre. O vovô e a vovó estão aqui na casa de passagem. Eles retornaram para o Natal e para o Ano Novo. Também lembramos a Rosi, também a família voltou para Pelotas. A Rosi Wickbold está esperando transplante de pulmão. Lembramos famílias enlutadas aqui da nossa congregação, do nosso distrito, da nossa querida igreja, do nosso país e do mundo, em função especialmente da Covid. Em especial, nós queremos pedir as orações para a família do colega Bruno Zontag, que na segunda passada descansou. O professor Bruno alcançou 84 anos de vida, estava internado por causa de uma pneumonia e nesta terça passada, dia 15, foi sepultado na parte da manhã. Deus abençoe a família e a certeza de um feliz reencontro na pátria celestial. Assim como estamos, falamos com Deus em oração. Ó Santo Deus, eterno Pai, que criaste tudo o que existe, tanto as coisas visíveis como as invisíveis. Tu que, como diz o salmista do dia de hoje, és misericordioso sempre, que tens a fidelidade confirmada nos céus, que fizeste aliança com Davi e firmou o teu trono até as futuras gerações. Tu que tiraste Davi, teu servo, das pastagens e do trabalho, a fim de que virasse príncipe sobre o seu povo Israel. Esteve com ele por onde quer que fosse, eliminou seus inimigos e o fizeste prosperar. Que tiraste o teu povo da casa de escravidão, e que assim como nós lembramos neste tempo de advento, enviaste teu único Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar das amarras do pecado. Tu que és poderoso e que se tornou manifesto a nós e nos é dado a conhecer por meio das Escrituras, que são a tua palavra. A ti é dada a glória e o louvor, por meio de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, que possas reconhecer os nossos pedidos de súplica e que, se for da tua vontade, nos presenteie com a concessão destes. Pedimos-te por todos aqueles que não estão em condições de saúde favorável, para que restaure a sua saúde ou, se for da tua vontade, cesse o seu sofrimento. Pedimos também que abençoe os estudos e a distribuição das vacinas para o Covid-19, essa doença que nos assola. Pedimos-te também por todos aqueles que não possuem condições financeiras boas, que não possuem uma casa para morar, uma cama para dormir, por todos aqueles que estão à procura de emprego, por todos aqueles que estão tentando manter suas empresas em pé. Nós te pedimos também para que abençoe os nossos governantes, a fim de que estes possam nos conduzir para uma qualidade de vida melhor aqui onde o Senhor nos colocaste. Pedimos-te também por todas as dádivas, agradecemos-te também por todas as dádivas da nossa vida, por mais este ano de vida,
por mais um ano de casamento, por tantas outras dádivas das quais nós nunca lembramos. Quando, Senhor, deixaste-nos faltar água para beber? Deixaste faltar comida para comer ou até ar para respirar? Tu sempre conserva a nossa vida aqui na terra, de maneiras que nós não podemos nem imaginar. Por tudo isso nós te agradecemos, Senhor. Envia-nos o Teu Espírito Santo, para que sempre caminhemos nos Teus caminhos que são retos e justos. Guia-nos diariamente pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, o Teu único Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com alegria encerramos mais esse momento de culto no lar, desejando que Deus abençoe a cada um, seus familiares, especialmente nesta nova semana de vida, quando celebraremos uma data tão importante que é o Natal. Informamos aqui da congregação também que teremos uma programação, um programa de Natal das nossas crianças somente de forma online, na quinta-feira à noite, às 8 horas da noite, pelo Facebook e pelo YouTube aqui da congregação. Também o nosso culto de Natal será presencial, no limite de 30 pessoas por inscrição, mas também teremos o culto de Natal de forma online, na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Que Deus abençoe a todos esta nova semana. Fiquem em paz. Amém. Povos, cantai, nasceu Jesus, recebe, ó terra, o Rei. O vosso amor lhe oferecei. Cantai, ó terra e céus, cantai, ó terra e céus, cantai.